Você sabe o que acontece com o narcisista comunal quando ele entra em colapso narcisista? No vídeo de hoje, nós vamos explicar o que é o colapso narcisista no narcisista comunal, como funciona a dinâmica psicológica desse tipo de narcisista e o que acontece quando eles sofrem o colapso narcisista. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, e este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. O narcisismo, como nós sabemos, e já temos vários vídeos aqui no nosso canal, é um transtorno de personalidade, não é considerado uma doença. Ele é um transtorno de personalidade que pode se manifestar de diversas formas. E uma das menos conhecidas ou das menos comentadas no nosso dia a dia é o do narcisismo comunal. Enquanto a maioria das pessoas associam o narcisismo à arrogância, ao desejo de poder, aquela grandiosidade aparente, não é? Sempre buscando o poder individual, o narcisista comunal, ele se esconde sob, melhor dizendo, uma máscara de bondade, de altruísmo, de pessoas que gostam de ajudar as outras, mas assim como os outros tipos de narcisistas, eles também podem enfrentar um colapso narcisista quando notam que a sua autoimagem, quando a sua imagem que foi construída, idealizada para conviver em sociedade, ela entra em crise. No vídeo de hoje, eu quero explorar com vocês quem são os narcisistas comunais, como funciona a sua dinâmica psicológica e o que acontece quando eles sofrem o chamado colapso narcisista. Se você já lidou com alguém que parecia ser extremamente generoso, mas revelava traços manipuladores e controladores, este vídeo vai te ajudar a identificar esses padrões e, ao mesmo tempo, fazer com que você entenda como lidar com eles. Primeiramente, nós vamos trabalhar essa primeira informação. O que são os narcisistas comunais? São narcisistas que constroem a sua identidade em torno da imagem de uma pessoa boa, de uma pessoa bondosa, generosa, solidária, preocupada com a vida, com a situação e o bem-estar de outras pessoas. Então, diferente do narcisista clássico, que é aquele que vive em busca de admiração, de poder, de beleza, de sucesso, o narcisista comunal, ele é um tanto quanto diferente, porque ele busca a validação nas causas sociais, nos movimentos sociais, no voluntariado ou mesmo no ativismo que ele possa se sobressair. E existem algumas características que são interessantes de nós observarmos. Uma das primeiras características que nós podemos observar no narcisista comunal, quando ele age, é a sua autopromoção disfarçada de bondade. Ou seja, eles fazem questão de que as suas boas obras sejam vistas,
que suas condições de pessoa boa seja notada pelas pessoas da sua comunidade, da sua igreja, do seu clube, seja onde ele estiver inserido. Um segundo ponto também que nós podemos observar, que é uma característica do narcisista comunal, é a manipulação emocional. Como isso funciona? Muitas vezes ele usa a generosidade como uma moeda de troca, com o intuito de controlar as pessoas que estão à sua volta. E o terceiro tipo aqui que nós podemos, a terceira característica que nós podemos observar é a de que ele tem uma grande necessidade pela busca de reconhecimento. Então, eles precisam ser vistos, eles precisam ser considerados moralmente superiores. Mas você pode até pensar, mas pastor, a maioria das pessoas não são assim? Sim, todo ser humano tem uma característica narcisista, só que no caso destes, eles são de uma forma exagerada. E tudo que é exagerado é prejudicial. E essa necessidade de exagerar nas condições, principalmente nessas características, quando eles adotam uma certa rivalidade oculta. O que é essa rivalidade oculta? É que eles competem para serem os mais virtuosos possíveis do seu grupo. Essa é uma outra característica. E a outra característica também importante é a da falta de empatia genuína. Essa falta de empatia genuína já é uma característica muito conhecida dos narcisistas. Eles não são empáticos. E no caso do narcisista comunal, essa empatia genuína eles não têm, eles não possuem. Ele ajuda os outros, eles ajudam as pessoas, eles se oferecem como voluntário em várias frentes para fortalecer a sua própria imagem. Ele não faz isso por amor, por altruísmo, por compaixão real pela situação. Não, eles fazem para preservar a imagem que ele tem de si mesmo. Estes são os mais frequentes a serem colocados nessa condição. E como a gente encontra, onde a gente encontra esse tipo de narcisista? Olha, os lugares mais comuns de você identificar uma pessoa narcisista comunal, eles geralmente são lideranças. E nessas lideranças eles estão nas organizações filantrópicas, de ajuda humanitária, de ajuda às outras pessoas, em comunidades religiosas, igrejas, comunidades eclesiais, em várias áreas nesse sentido, né? Em movimentos sociais, quer pela liberdade dos escravos de não sei de onde, ou das pessoas carentes, ou das meninas desamparadas, ou do mico-leão dourado, enfim, em qualquer um desses movimentos ou dessas associações, eles estão inseridos. É só você observar que você vai encontrar um narcisista comunal nesses ambientes, inclusive no ambiente familiar, certo? Muitas famílias convivem com pessoas que têm essas características também e têm esses transtornos. Agora, eles podem parecer gentis, eles podem parecer atenciosos, mas a sua bondade é muito relativa, ou seja, ela é condicional. No que quer dizer essa condição de condicional? É que tem um custo.
E o custo geralmente é emocional para as pessoas que estão ao seu redor. Mas como se dá o colapso narcisista, no narcisista dessa condição? Ora, dentro dessa ideia geral que nós estamos tratando aqui, o narcisista comunal, ele pode vir a ter uma crise, né, um colapso, quando ele nota que a fonte de validação externa que ele está acostumado a ter, acostumado a lidar, ela começa a falhar no oferecimento dos subsídios ou dos suplementos narcisistas que ele precisa. Eles geralmente dependem da validação, da admiração e da aprovação das outras pessoas. Eles querem ser vistos como pessoas bondosas, caridosas e que querem receber elogios sempre. Mas qualquer ameaça a essa ideia torna-se um motivo para ele realmente ter uma crise. Uma crise. Porque a ameaça é ao seu status. O status quo, como costumamos dizer. A sua autoimagem. Que pode mudar a sua vida a qualquer momento. E eles não gostam disso. Então, esse tipo de comportamento ou ameaça pode desencadear uma crise psicológica severa. E dentro dessa condição, eles, como são vulneráveis ao colapso, porque a sua autoestima geralmente está ligada a serem considerados pessoas boas, quando a sua moralidade é questionada, quando a sua moralidade é colocada à prova, eles vão reagir, mas não vão reagir como uma pessoa normal. Eles vão reagir de forma extrema. E isso é importante. Porque situações como ser exposto à sua hipocrisia, porque eles são hipócritas, eles são manipuladores. E quando isso é manifestado ali, exposto, meu amigo, sai de perto, porque eles vão se levantar com muita bravura. Ou quando eles são rejeitados no grupo de amigos, no grupo de parentes, no grupo de colegas de trabalho, eles também podem entrar em crise. Quando eles perdem a liderança, ou seja, ele é um líder de um departamento, de um grupo, de uma equipe, e ele perde essa liderança, seja onde for, em que área for, eles vão entrar em crise. E quando eles forem confrontados como um ser egoísta que eles realmente são, eles também vão entrar em crise. Porque eles não suportam ser ignorados. Eles não suportam serem colocados em segundo plano. Embora eles não sejam de chamar a atenção pela sua gritaria, eles são perigosíssimos, porque eles agem na surdina. Eles não são corajosos o suficiente para enfrentar a pessoa de frente. Então, você tem que ter muito cuidado, porque ele pode fazer uma coisa por trás e aí lhe prejudicar sem que você menos espere, porque eles são muito detalhistas, são capciosos e são perigosos. No colapso, eles podem reagir de diversas formas. Uma das formas, ou algumas formas bem comuns de nós identificarmos, é a condição em que eles, ao serem confrontados com a sua vulnerabilidade, fragilidade e suas imperfeições, eles reagem com explosão de raiva. E são raivas violentas contra as pessoas ou contra eles mesmos. Outra condição é uma depressão profunda.
eles têm uma grande facilidade de entrar em depressão. Porque se o narcisista clássico, patológico clássico, ele já reage com uma investida, com um ato de violência, de agressividade, o narcisista comunal, ele pode também agir assim, só que ele age muitas vezes com uma agressividade a ele próprio. Então ele entra em depressão, ele começa a cogitar ideias de desaparecer, de acabar com a vida. Então essa depressão, no início, é uma tentativa dele recuperar sua liderança. Mas se eles não conseguem, então eles fazem o que nós chamamos aqui no Nordeste, eles se intrigam da pessoa. Eles não querem ouvir a pessoa e eles começam a se isolar. E esse isolamento é perigoso, tanto para ele quanto para os outros. Mas muitas vezes é bem mais perigoso para ele. E você que convive com pessoas com essas características tem que ter muito cuidado. Se você gosta do sujeito ou do indivíduo que tem esse problema, você deve tomar cuidado quando ele for confrontado, porque ele pode fazer um mal a si mesmo, né? A ele mesmo. Então, como identificar? Olha, identificar um narcisista comunal em crise não é nada fácil, é um tanto quanto difícil, porque eles são sutis, eles também não são de divulgar os seus problemas, eles costumam ser socialmente aceitáveis. Então, para que ele não chame a atenção para si, naquele momento de vulnerabilidade, ele vai ficar sozinho, ele vai se isolar, ele vai dizer que não quer participar de outras coisas, daquelas coisas que estão acontecendo, né, daqueles movimentos que estão ali. Alguns sinais dessa condição que você pode identificar no narcisista comunal. Primeira parte positiva. Se ele não está em crise, você vai identificá-lo como aquela pessoa que fala dele, que conta as boas obras que ele fez, né? Que ele é uma pessoa que faz boas ações, ele vai manipular as pessoas para estar no poder, para estar comandando, controlando. Então ele cria uma narrativa, conta histórias da vida dele, conta que eles eram maravilhosos, ele era uma pessoa super, quando na realidade não é nada disso. Tudo é história que ele cria para se vangloriar-se, né? E dentro dessa condição é importante que você observe. Dentro desse contexto, quando eles estão entrando em crise, eles começam a criar uma narrativa para explicar a perda dessa sua condição de liderança, de poder, de controle. Então ele vai procurar um culpado, um bode expiatório. Seja a mãe, seja o pai, seja o marido, seja a esposa, seja os filhos, seja os colegas de trabalho, seja o patrão, seja quem for, ele vai procurar pôr a culpa nessas pessoas. E quando eles começam a pôr a culpa nessas pessoas, é uma forma de distração para que você não olhe para ele. Então você vai notar aquele que fala muito do patrão, da patroa, do chefe, do amigo, pode ter certeza que tem traços narcisista comunal aqui. Se ele for um líder, né, de alguma área e for falar dessa forma. As suas relações muitas vezes não são profundas. Todas as relações dos narcisistas, elas são superficiais. E o narcisista comunal, embora seja apresente aquela capa de pessoa muito comunicativa, de pessoa generosa, aquele que ajuda, aquele que paga as contas, aquele que sempre está ali para chamar a atenção para ele,
não pense que ele faz pelos outros, ele faz por si mesmo. E quando ele não encontra esse subsídio para que alguém elogie ele, então ele também não vai se expor. Ele vai ficar muito na dele e, dentro dessa condição, vai tentar manipular alguém para ser o representante dele nesse sentido, para ver se muda a situação dele. Essa é a realidade. Como lidar? Olha, sua bondade é acompanhada de um controle. Toda bondade do narcisista comunal é baseada em controlar alguém. Então você deve estabelecer certos limites. Nós já falamos muito sobre isso. E outra coisa, não tente mudá-lo. Ele não vai mudar. Ele não vai. Não muda. Então ele é aquilo. Então você tem que, se gosta dele, tentar ajudá-lo a ser o mínimo possível um destruidor de relacionamento. Se você não tem muita amizade, é melhor se afastar. Se afaste, fique longe, porque assim você evita muitos males. E se você está convivendo com alguém assim, eu recomendo você procurar um profissional, psicólogo, psiquiatra, psicanalista, para te ajudar nesse sentido, ok? Nós vamos ficar por aqui e eu espero você no nosso próximo vídeo.